Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos na carta do apóstolo Paulo a Tito. Chegamos hoje ao capítulo de número 2. Nós vamos ouvir uma exposição dos versículos 1 e 2. Mas a nossa leitura inicial será, então, no capítulo de número 2, versículo de 1 a 15. Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 15. E eu quero chamar já na leitura a atenção para o seguinte fato. Em vez do apóstolo apresentar a doutrina e depois os seus frutos, no capítulo 2 ele apresenta os frutos e depois diz qual é a doutrina da qual derivam esses frutos. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Agora o texto da pregação, vamos ler mais uma vez os versículos 1 e 2 deste capítulo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Ó Pai Celestial, nós vamos ouvir, Senhor, a exposição da Tua palavra nesse momento. E nós todos dependemos do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia daquele que fala, para que ele o faça com integridade, clareza, para que seja fiel à Tua palavra, um servo da Tua palavra, que nos apresente a obra de Cristo, que conduza o nosso coração ao Senhor e àquela obediência que é por Jesus Cristo para a Tua glória. Abençoa cada ouvinte
para ouvirmos com total atenção, para ouvirmos com singeleza de coração, com um desejo sincero de ver a tua palavra frutificar em nossa vida. Concede, pois, Senhor, que assim seja, que pelo teu Espírito Santo recebamos com mansidão a palavra do Senhor e que teu Espírito Santo opere em nosso coração para mudar a nossa forma de pensar e também, como consequência, a nossa forma de agir. Que o nosso viver seja conformado à tua vontade e que todos nós sejamos moldados conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim, para a tua glória e para o teu louvor, em nome dele. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos visto nesta epístola, o apóstolo Paulo está instruindo Tito, o cooperador de Paulo, sobre como ele deveria desenvolver o seu trabalho naquelas igrejas recém-instituídas na ilha de Creta. Ele precisava colocar algumas coisas em ordem naquelas igrejas. E ao olhar para o capítulo de número 1, nós já identificamos duas dessas coisas. A primeira, precisava escolher homens biblicamente qualificados para o exercício do presbiterato. Os pastores da igreja devem ser homens qualificados. Mas a segunda instrução do apóstolo para Tito é que ele também precisava calar os falsos mestres. Foi sobre isso que ouvimos nas duas últimas pregações. Agora, quando nós olhamos para todo este conteúdo do capítulo 1, perceberemos que em meio a essas instruções em relação a esses dois assuntos, há algo que aparece, uma relação íntima entre três coisas. Essas três coisas são a graça do Senhor, o ensino sadio, a sã doutrina e a vida piedosa. Por exemplo, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, o apóstolo mencionou o seguinte: o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nota-se a relação entre ensino sadio e piedade. Ao tratar sobre as qualificações para o presbiterato, versículos 5 a 9, ele destacou que o presbítero deve ser um homem piedoso, mas também destacou que ele deve ser capaz de ensinar a sã doutrina. De novo, esta relação. E em contraste a isso, o apóstolo falou dos falsos mestres, capítulo 1, versículos 10 a 16, cuja doutrina não era sadia e cuja vida não era piedosa. Agora, no capítulo de número 2, o apóstolo continua então dando essas instruções a Tito sobre o trabalho nas igrejas em Creta. Além de constituir presbíteros e calar os falsos mestres, o que mais, então, Tito deveria realizar para colocar as coisas em ordem naquelas igrejas? A resposta está aqui a partir do versículo 1 e durante o versículo 1 até o 10 do capítulo 2. Tito precisava ensinar aos diferentes grupos dentro daquelas igrejas o que significa viver de uma forma coerente com o evangelho que eles abraçaram. O que significa viver de forma piedosa? Quais as implicações da sã doutrina? E ao ler o versículo 1, onde temos o início dessas instruções, notamos que o contraste continua. Veja o contraste. Olhe para o versículo 1. Tu, porém. O que Paulo faz aqui é pegar Tito e colocar Tito e todos os fiéis ministros de um lado. Tu, porém. Em contraste com os falsos mestres do outro lado. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse contraste está
continua aqui também. Há duas coisas aqui. A sã doutrina é a primeira. E aquilo que convém à sã doutrina é a segunda coisa. Quando diz aquilo que convém, quer dizer aquilo que é apropriado. Aquilo que é coerente com a sã doutrina. Portanto, o contraste está entre essas duas coisas. O conteúdo da doutrina e os frutos da doutrina. Qual o conteúdo da doutrina que Tito ensinava? Deveria ensinar. No versículo 13, o apóstolo, do capítulo 1, o apóstolo disse que os falsos mestres não eram sadios na fé e que o ensino deles não passava de fábulas, mandamentos de homens desviados da verdade. Agora, Paulo está dizendo, você, no entanto, Tito, fala o que convém à sã doutrina. O ensino de Tito é descrito aqui com esse termo, sã doutrina. O que isso quer dizer? No grego nós temos aqui um verbo, que literalmente seria, fala o que convém ao ensino que está sadio. A ideia de saúde deste ensino aqui é de que ele é sadio e ele continua sendo sadio. Então, a sã doutrina é a instrução que é saudável, que continua saudável e que promove naqueles que a ouvem saúde espiritual. O fato de haver aqui um artigo definido indica que na mente do apóstolo, quando ele fala sobre a sã doutrina, ele está pensando em algo muito específico, num conjunto definido de ensinamentos. E ao olhar para o contexto, nós podemos perceber do que se trata. Para entender isso, então, devemos observar a estrutura do capítulo 2, sobre a qual eu falei quando fizemos a leitura. Em vez de falar da doutrina e dos seus frutos, como Paulo costuma fazer em muitas cartas, ele faz o contrário. Ele primeiro fala dos frutos, versículo 2 a 10 do capítulo 2. E depois ele fala da doutrina, versículos 11 a 15. Então podemos ter uma imagem, crianças, a respeito disso. Pense num novelo de lã. Em vez de começarmos com um novelo fechado e puxar a linha e desenrolar este novelo, começamos ao contrário. Começamos no final da linha e puxamos e chegamos no final e descobrimos qual é o carretel. Qual é a fonte desta doutrina? Descobrimos quando nós vamos às obras, pelos frutos, puxamos. Opa, aqui está a doutrina que suscita, levanta, faz frutificar esse tipo de obra. Então, em contraste às fábulas, aos mandamentos de homens desviados da verdade, Tito deveria ensinar o quê? Basta olhar capítulo 2, versículos 11 a 15. Ele deveria ensinar o evangelho da graça salvadora de Deus. O evangelho que anuncia o seguinte tema. Veja lá. Glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Versículos 11 a 15. Este é o conteúdo da doutrina. Este é o conteúdo da pregação de Tito. É Cristo anunciado. Cristo como aquele que nos salvou. Cristo como aquele que nos redime dos nossos pecados. Mas qual o efeito de pregar a Cristo? Qual o efeito de anunciar a sã doutrina que exalta a glória de Cristo? Quais são os frutos desse tipo de pregação? No capítulo 1, versículo 12, o apóstolo mencionou que os falsos profetas se encaixavam no poema de Epimênides. Eles eram sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Esses são os frutos do falso evangelho. Ele também disse que os frutos do ensino dos falsos mestres eram, e aí tem uma lista,
impureza, descrença, desobediência e más obras. Mas o efeito do ensino de Tito é totalmente diferente. Uma vez que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e nesse contexto todos os homens quer dizer o quê? Quer dizer as pessoas em diferentes faixas etárias e diferentes gêneros, homens e mulheres, idosos, jovens, crianças, a todos. Uma vez que a graça se manifestou salvadora a todos, os frutos da graça de Deus também devem ser vistos na vida de todos. Isso, por si só, poderíamos abrir um parênteses aqui e pensar quanto da igreja moderna acha que os jovens estão fora das aplicações do evangelho. Eles são muito jovens, deixe-os quietos. Mas se a graça de Deus está lá, o fruto também deve estar. Esses frutos são apresentados quando o apóstolo aponta para o comportamento esperados dos diferentes grupos existentes na igreja. Homens idosos, mulheres idosas, mulheres recém-casadas, homens jovens e, por fim, escravos. A ideia aqui é a seguinte: Cristo deu a si mesmo por nós. Ele deu a sua vida para remir-nos dos nossos pecados. Mas não para aí. Nunca para aí. O que mais diz o texto? Para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A doutrina, Cristo morreu por nós. Os frutos, para purificar a si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essas duas coisas estão aqui e em toda a Escritura, casadas. Não podem estar divorciadas. É verdade. A doutrina é uma coisa. O fruto ou os frutos são outra coisa. São coisas diferentes. Assim como o homem e a mulher são diferentes. O marido e a esposa são diferentes. Mas Cristo diz, é uma só carne. São inseparáveis. E é sobre essas duas coisas que Tito deveria ensinar. O evangelho e os seus frutos. O verbo usado aqui para descrever o ensino é um verbo muito simples. É um imperativo, então ele está dizendo, realmente faça isso, mas ele usa o verbo falar. Fala. O uso desse verbo aqui é um indicativo de que Paulo não tem em mente apenas a pregação no culto solene. Ele não tem em mente apenas as reuniões formais da igreja. Quando ele diz fala o que convém à sã doutrina, ele está indicando a Tito que Tito deveria aproveitar cada oportunidade para ensinar as ovelhas de Cristo sobre o evangelho e suas implicações. Isso quer dizer, talvez na catequese, talvez na visita pastoral, talvez quando vão para um restaurante, talvez quando vão tomar um suco na praça. Qualquer oportunidade, Tito deveria usar para ensinar o evangelho e as implicações do evangelho. Portanto, amados irmãos, este foi o encargo confiado a Tito, falar a sã doutrina, mostrar quais são as implicações da sã doutrina. Notamos assim que a Escritura faz essa relação íntima entre a operação, a graça de Deus se manifestou salvadora, a graça, o ensino da doutrina que anuncia Cristo e os frutos desta doutrina, um viver piedoso. Podemos colocar deste modo: onde houver a operação da graça de Deus, ali o ensino da doutrina correta haverá de promover uma vida piedosa. E aqui devemos reconhecer que o próprio fato de haver ensino fiel é um indicativo de que Deus está sendo gracioso. Porque este ensino fiel é um instrumento da graça para nos conduzir à vida piedosa.
Então você tem aqui o ensino fiel, você tem a vida piedosa. Quem faz brotar o ensino fiel? Deus em sua graça. Quem conduz do ensino para a prática? Deus em sua graça. Graça, ensino, piedade. E aí, talvez ao ouvir essas coisas, você pudesse perguntar: pastor, é possível ouvir a sã doutrina e não ter uma vida piedosa? A resposta é sim. É possível. Alguém pode estar sob pregação fiel, sobre instrução corretíssima. Alguém pode estar ouvindo sobre a graça de Deus semana após semana, sem, contudo, ter sido alcançado por esta graça. Lembre-se disso quando você estiver visitando as redes sociais. É possível ser um doutor em teologia e continuar eternamente perdido. É possível ouvir e falar sobre os frutos da graça de Deus, mas não tê-los em sua vida. É possível ouvir a pregação que mostra o comportamento de um cristão e não conseguir aplicar essa pregação à sua própria vida em medida alguma. E se alguém tenta fazer isso pela sua própria força, sem Cristo, sem a graça, nunca conseguirá viver de acordo com o Evangelho. Nós só podemos aplicar a pregação às nossas vidas se a graça de Deus já estiver sobre as nossas vidas. Pense num personagem bíblico que foi muito privilegiado em ouvir sã doutrina. O nome dele era Judas. Ele ouviu o maior de todos os mestres, o único mestre perfeito, ensinando-o por 3 anos. Ele ouviu das palavras do próprio Senhor a verdade. Isso deveria fazer-nos estremecer. Porque não basta estar em uma igreja fiel. Não pense que basta sentar-se e ouvir pregação fiel. O Evangelho tem frutos. E os frutos precisam ser vistos na sua vida. Na sua. Não na dos outros simplesmente. Na sua. A Escritura precisa ser recebida e aplicada à sua própria vida. Porque se isso não acontecer, você se tornará apenas um hipócrita esclarecido. Talvez um hipócrita muito esclarecido, mas ainda um hipócrita. E, irmãos, é com tristeza que precisamos reconhecer que muitas pessoas que estão em igrejas reformadas, muitas pessoas que dizem amar a fé reformada, que são divulgadores da fé reformada, que são doutores nas redes sociais, se encaixam nessa descrição. Eles reconhecem a veracidade do ensino, eles repetem, eles divulgam. Alguns até dirão: rapaz, nessa tua igrejinha aí de nada, só tem erro. Mas lá na minha igreja, meu pastor só fala de acordo com a Bíblia, é pregação expositiva e vai falar um montão de coisas com o coração cheio de orgulho. Mas ouça agora este provérbio. Provérbios 26, versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. O que isso quer dizer? Que não há relação entre o provérbio que a pessoa fala e a vida que ela vive. Então, é como as pernas de um coxo. Não tem relação, estão mortas. Muitas pessoas repetem teologia, indicam livros, leem livros, compartilham na internet, mas a teologia delas
é apenas uma perna morta e sem vida, que não tem relação com a praticidade da vida delas. Não há nessas pessoas relação entre o evangelho da graça de Deus, do qual elas se orgulham, e a própria vida delas, os frutos desta graça. Agora, dizendo isso, talvez você tenha uma outra pergunta. Pastor, o senhor disse, é possível ouvir a pregação fiel e não ter frutos. Essa outra pergunta, pastor, é possível ser piedoso sem ouvir a sã doutrina? Agora a resposta é não. Por quê? A piedade só pode vir, só pode brotar, só pode frutificar no terreno sólido, fértil, no terreno fértil da verdade. Então, onde não há verdade, não há piedade. Ah, mas pastor, eu conheço uma pessoa que nunca ouviu a sã doutrina, mas tem lá uma vida que parece ser muito boa. A isso eu respondo citando 2 Timóteo 3,5. Paulo falando a respeito dos falsos mestres. Tendo a forma da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Se vamos falar de aparência, sim, muitas pessoas têm. Procure os romanistas. Você vai encontrar romanistas com aparência muito melhor do que a nossa. Cheios de filhos, valorizando o cuidado da família, homens que assumem seus papéis, homens devotados, pessoas que vão à missa todos os dias, que rezam várias vezes por dia, mas isso tudo é o quê? É a aparência da piedade, porque Cristo não está lá. Também tem muitos reformados com aparência da piedade. Agora me permita então, à luz dessas coisas, fazer algumas perguntas. A primeira delas, com base no que nós acabamos de ouvir, seria: você está sendo instruído na doutrina saudável, que é conforme a palavra de Deus? Porque se não, você está na categoria da segunda pergunta. Quer dizer, você não está ouvindo a verdade e você não vai conseguir produzir os frutos da verdade. Você não vai ter uma saúde plena. E ainda que você esteja lá lendo a Bíblia e obtendo benefícios da sua leitura, obtendo benefícios assistir pregadores fiéis no YouTube, mas se você mesmo, na comunhão dos santos, não estiver ouvindo pregação fiel, doutrina sadia, sua saúde espiritual e de sua família está sendo prejudicada. Então a pergunta é: a pregação que você está ouvindo ensina a respeito de Cristo? Está centrada nele? Ensina que a obra da salvação é uma obra de Cristo? Que os frutos da salvação não são produzidos por nosso esforço, mas por causa da obra de Cristo em nós? Essa pregação anuncia, como diz o Espírito Santo na carta aos Hebreus, que Cristo é o autor da sua salvação? Essa pregação ecoa as palavras de Cristo em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muitos frutos. Dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se a resposta for sim, isso significa que você tem sido abençoado por Deus. Mas também significa que se você está ouvindo pregação fiel, os frutos dessa pregação devem ser vistos em sua vida. A piedade é um fruto da graça salvadora de Deus. Só Jesus. Se Jesus purificou o seu coração, a sua conduta deve corresponder a esta purificação. É verdade que aqueles que pregam a salvação pelas obras não conhecem a graça de Deus. Mas precisamos completar isso. Porque também é verdade que aqueles que, apesar de alegar conhecerem a graça de Deus e não possuem seus frutos,
também não conhecem a graça de Deus. Então, você pode ser um miserável calvinista ou um miserável arminiano. Basta não ter Cristo. Basta não ter a graça de Deus operando em sua vida. Então, como podemos saber que a graça de Deus está operando em nós? Como podemos saber que temos ouvido a sã doutrina e suas implicações? A resposta que brota do texto é pelos frutos. Em nosso texto, o apóstolo apresenta esses frutos, descrevendo como eles se manifestam em diferentes grupos, homens e mulheres, diferentes faixas etárias. É por isso que agora, no segundo ponto, veremos os frutos da graça de Deus, como eles devem ser vistos na vida dos homens mais velhos. Em primeiro lugar, precisamos saber algo sobre esse termo traduzido por homens idosos. Esse termo é um termo que tem alguma relação com o termo que nós traduzimos por presbítero, ancião. Mas aqui é um termo um pouco mais específico. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento e é traduzido por idoso, por velho. Então refere-se, obviamente, a um homem de certa idade. Poderíamos pensar num homem de cabelos brancos. Não temos nenhum aqui. E talvez a pessoa mais próxima dessa descrição de um homem idoso seja eu mesmo. Sem cabelos brancos, mas com barbas brancas. A barba branca. Mas, então, se você homem está dizendo, ufa, hoje não é para mim. Estou com meus cabelos negros, castanhos. Não. Porque quando menciona os homens mais velhos, se estabelece um padrão para qual todos os homens devem alcançar. Pronto, você já está dentro agora. Acabou de cair dentro da responsabilidade. Isso quer dizer que homens, meninos, rapazes, qualquer homem. Aqui estão alguns frutos do Evangelho que devem ser observados mais e mais em sua vida à medida em que você se torna um homem mais velho. Podemos dizer que temos aqui algumas diretrizes para a masculinidade bíblica. Ao olhar para o versículo 2, vamos olhar agora. Não se esqueça do que ouvimos. O que temos aqui são frutos da graça de Deus, frutos do Evangelho. Quem ouve a sã doutrina, o homem que ouve a sã doutrina deve ver esses frutos em sua vida. Quais? O primeiro, quando a graça de Deus está operando na vida de um homem, ele se torna um homem temperante. Isso refere-se a alguém sóbrio, alguém controlado. Esse termo aqui entra em contraste com o uso excessivo do vinho. Veja que quando fala das mulheres mais velhas, o apóstolo diz que as mulheres mais velhas não devem ser escravizadas a muito vinho. Isso é dizer de forma negativa, e a forma positiva seria dizer, seja temperante. Então, os homens mais velhos devem ser temperantes. Essa também é uma palavra que só aparece 3 vezes. É interessante observar como nessa parte da carta, Paulo está escolhendo palavras bem raras. Só aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é 1 Timóteo 3,2, é uma qualificação para os presbíteros. Depois, em 1 Timóteo 3,11, é uma qualificação para as mulheres de presbíteros e diáconos. Portanto, como se pode ver, temperança é um termo ligado à maturidade. E eu quero chamar aqui a atenção para o fato de que o homem maduro aqui é apresentado como um homem que tem sobriedade. Ele não anda buscando alcançar o limite da liberdade cristã e ele nem procura ultrapassar este limite. O uso imoderado da liberdade cristã, quando alguém diz assim, olha, eu tenho liberdade em Cristo, e se joga para o uso imoderado dessa liberdade, isso não é um sinal de maturidade. É um sinal de imaturidade, infantilidade, insensatez. É interessante observar que muitas vezes
pessoas que estão passando dos limites da liberdade, vão falar, olha, eu sou livre em Cristo e, portanto, posso fazer isso, e abusam dessa liberdade e depois querem posar de homens maduros. O Espírito Santo desmascara e diz, é mentira sua. Você não é maduro. Se você não é temperante, você não é maduro. Então, observem, irmãos, a graça de Cristo nos liberta da doutrina dos homens, cheio de regras, mas não nos liberta das regras para irmos para o outro lado, o uso imoderado das dádivas de Deus. Deixe colocar isso de uma maneira um pouco mais clara. Os falsos mestres poderiam dizer assim, olha, você não pode beber vinho sob circunstância alguma, regras humanas. Mas aí alguém pega isso, é assim, eu tenho a liberdade em Cristo? Opa! E agora se torna um escravo do vinho ou de qualquer outra bebida ou qualquer outro aspecto da liberdade cristã. Está na mesma situação do falso mestre. Não está seguindo a Cristo. Não há espaço para desonrarmos a Cristo usando indevidamente as bênçãos que Ele nos concede. Então, os frutos da graça de Deus na vida deste homem é temperança. Ele é moderado nos hábitos. Ele é moderado no uso das dádivas que Deus lhe concede. Ele não fica pensando e escravizado e desejando coisas das quais o seu coração está amarrado. Ele usa moderadamente. O segundo fruto é este. Quando a graça de Deus está operando na vida de um homem mais velho, ele se tornará um homem respeitável. Esse termo aparece, indica alguém que, por sua maturidade, pelo seu caráter, é digno de respeito. É daí onde vem aquela palavra que alguns usam para falar dos pastores, reverendo. A ideia de alguém que é digno de respeito, de reverência. Agora, também esse termo é um termo que aparece poucas vezes no Novo Testamento, 4 vezes. Aparece em 1 Timóteo 3,8 para falar da qualificação dos diáconos, 1 Timóteo 3,11 para falar de esposas de presbíteros e diáconos, e Filipenses 4,8 para falar sobre o que devemos pensar. O termo quer indicar que o homem mais velho deve possuir um comportamento que inspira respeito. Isso quer dizer que ele lida com as coisas de maneira correta e séria. Ele não age como um palhaço ou um menino em assuntos que demandam seriedade. Ele é um homem que as pessoas dirão, ele é digno de confiança. Isso abrange coisas. E aí, homens, entendam agora. Respeitabilidade aqui abrange coisas como a sua palavra. Por exemplo, um homem que diz assim, olha, 10 horas da manhã eu estou lá. E ele chega às 10h30. Aí talvez o pneu furou. Ok. Você perdoa o seu irmão porque o pneu furou, isso acontece. Na semana que vem ele diz, olha, 11 horas eu estou aí. E ele chega às 11h15. Aí você fala, rapaz, o que está acontecendo? E aí quando você lida com aquela pessoa no decorrer do tempo, você percebe, o problema não é o pneu nem a distância, é o coração. Não empenha a sua palavra com fidelidade. Quando um homem age assim, ele perde o respeito. Um homem deve ter o respeito. Pode acontecer coisas imprevistas e nós devemos ter amor para cobrir esses problemas. Mas quando nós encontrarmos um homem que não estamos lidando com coisas imprevistas, mas com defeito no caráter, nós devemos amorosamente dizer a ele, meu irmão, todas as vezes que você promete uma coisa, seja de horário ou seja de outra coisa, você não cumpre. Isso não está de acordo com o fruto da graça de Deus na vida dos salvos. Você está ouvindo essa doutrina? Esse fruto deveria aparecer aí. Você ser um homem digno de respeito, que cumpre sua palavra, que cumpre seus compromissos, que fala, age, se veste de forma respeitável. É verdade que há momentos para rir e brincar, mas um homem maduro não faz de todos os assuntos uma brincadeira.
terceiro fruto é este: sensatez. Quando a graça de Deus está operando na vida de um homem mais velho, ele se torna um homem sensato. O termo sensato refere-se a alguém de mente sã, de mente equilibrada. Então, poderíamos pensar aqui tanto na questão do autodomínio, no controle dos desejos e impulsos, mas também isso tem a ver com sabedoria. O termo aparece também só 4 vezes em todo o Novo Testamento. 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,8 aparecem como uma das qualificações para presbíteros. Em Tito 2,5 é usado em relação às mulheres recém-casadas, então as mulheres recém-casadas também devem ser sensatas. E o termo relacionado aparece em Tito 2,12 para indicar uma das coisas nas quais a graça de Deus nos educa. A graça nos ensina a viver no tempo presente, sensata, justa e piedosamente. Essa sensatez se revela em várias situações. Ela se revela, por exemplo, na tomada de decisões. Um homem sensato, ele não toma ou ele evita tomar decisões precipitadas. Ele procura conselhos. Ele procura tempo para orar, para se aconselhar, para meditar sobre suas decisões. Ele não é precipitado nelas. Ele procura falar de acordo com a necessidade e agir de maneira sábia. E uma coisa muito importante, ele não ignora os bons conselhos. Rapazes, jovens, meninos, vocês serão tentados a ignorar os conselhos dos seus pais, principalmente do seu pai, ignorar os conselhos dos seus presbíteros, de pessoas mais velhas e irmãos na igreja. Há uma voz no coração dos jovens. A voz diz assim: você sabe o que é melhor para a sua vida do que as outras pessoas. Mas isso é tolice. Isso é tolice. Então, quando você ouvir alguém dizer assim: eu te aconselho não ir por ali. Aí você vai para o outro e pergunta: o que você acha? Meu irmão, eu te aconselho não ir por ali. Aí você, poxa, mas espera aí, ninguém me entende? Ninguém compreende as coisas que eu desejo, o progresso que eu quero, o bem-estar que eu quero, o futuro que eu quero? Você pergunta para o terceiro: o que você acha? Não vá por ali. Talvez você vai encontrar alguém para concordar com você, como o filho de Salomão encontrou pessoas para aconselhá-lo também. Os seus amigos da mesma idade colocaram ele num caminho mau que dividiu o reino. Mas quando você ouve várias pessoas dizendo não vá, e você está pronto aí, eu digo a você, você merece um atestado. O atestado de insensatez. Coloque lá um diploma na parede: doutorado em insensatez. Porque o Espírito Santo usa pessoas para falar com você. Não virá uma voz do céu, um anjo batendo asas, né? Oh, meu filho, pere aí, não vá para lá, não faça isso, não tome tal decisão. Deus falará por meio da simplicidade da comunhão dos santos. E se os outros homens são maduros, estão aconselhando você, jovem, rapaz, e você não ouve, realmente você será quebrado. Vai sofrer e depois vai dizer: rapaz, eu deveria ter ouvido os homens que me aconselharam. Por fim, temos este último fruto da graça de Deus na vida dos homens mais velhos. Eles são sadios na fé, no amor e na constância. Temos aqui o mesmo verbo para falar da sã doutrina. Assim fica claro que a doutrina saudável, a sã doutrina, produz o quê? Uma pessoa sadia na fé, no amor e na constância. Então, o apóstolo está descrevendo a saúde espiritual do homem cristão, mencionando 3 virtudes: fé, amor e constância. Sadios na fé indica a relação e a atitude do homem para com Deus. Significa que ele confia em Deus,
que ele crê na sua palavra, que ele possui uma fé biblicamente fundamentada. Ele sabe que sua salvação é unicamente em Cristo. Ele depende da graça de Deus para viver, sadio na fé. Mas também diz que é sadio no amor. E aqui diz respeito à relação com os homens. Ser sadio no amor é possuir um amor que não é um amor hipócrita. Não é um amor do mero sentimentalismo, das emoções. Como revela-se então o amor? Revela-se no serviço ao próximo. Ser sadio no amor é estar disposto a servir seus irmãos em Cristo. Por último, sadios na constância. Isso se refere a uma pessoa que não se desvia do seu propósito, ele se mantém firme, perseverante, tanto na fé quanto na piedade. Mesmo quando aparecem provações, problemas, dificuldades, sofrimentos, ele se mantém firme, constante, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, notamos assim que não só os homens mais velhos, mas todos os homens que devem alcançar essa estatura, devem possuir frutos semelhantes àqueles que são requeridos dos presbíteros. Os homens aqui presentes, especialmente aqueles que talvez já passaram da casa dos 35, 40 anos, estão mais próximos dessa realidade. Pergunta para si mesmo, você já tem uma certa idade? Você tem filhos, talvez. Você já está casado há alguns anos. Esses frutos podem ser vistos na sua vida? Você pode dizer que é um homem em quem essas qualidades de uma masculinidade bíblica estão cada vez mais evidentes? As pessoas podem perceber isso? Se os jovens da igreja olhassem para você e dissessem: eu queria ser parecido com ele, que tipo de homem eles se tornariam? Eles podem ver você um exemplo de temperança, de seriedade, de sensatez, de constância, de fé em Deus, amor ao próximo. Você está crescendo nesses frutos? Cada homem deve se perguntar: que tipo de homem eu sou? Os mais velhos devem se perguntar. Os frutos, esses frutos aí listados, descrevem a minha vida. Os mais jovens devem se perguntar: o que eu sou hoje está caminhando na direção de eu me tornar um homem assim? Além disso, como homens, nós devemos ser um exemplo para os nossos filhos. É esse tipo de homem também que nós, pais aqui que têm filhas, que tipo de homem você quer que se case com sua filha? Nós não temos aqui, na própria congregação, nenhuma moça que vai se casar daqui a alguns meses. Mas nós temos várias meninas que vão se casar daqui a alguns anos, se o Senhor Deus assim quiser. E você, homem? Como é que você pode ensinar a sua filha a escolher um homem bíblico, um homem correto? Você deve ensinar isso de duas formas: pela doutrina e pelo exemplo. Pela doutrina e pelo exemplo. Se você ensinar a sua filha pela doutrina e pelo exemplo, quando lá na frente aparecer um rapaz, ela vai olhar e falar assim: rapaz, ele não é temperante. Olha, ele é um palhaço, ele nunca fala sério. Ele nunca cumpre a sua palavra. Ele não tem sabedoria. E para servir os irmãos, ele não tem disposição. Ele não conhece a fé que ele diz professar. Quando aparece um problema, ele corre. Não tem constância. A própria moça dirá: papai, esse aqui eu já dispensei, porque não serve para casar comigo. Então lembre-se, pais, aqui está um erro muito comum. Pais que estão em igrejas de confissão reformada se preocupam muito com a doutrina. Olha, você não vai casar com um rapaz daquela igreja porque a doutrina ali é diferente. É verdade, esse cuidado deve existir. Mas não é só esse cuidado. Ele precisa possuir
a mesma fé e os frutos dessa fé. Senão não vale, não adianta. É uma tolice. Moças que olham lá um rapaz que se destaca pela teologia na internet, se apaixonam. Olha, a moça diz assim, eu gosto de estudar teologia e descobri aqui o João. O João só fala de teologia, que lindo, que fofo. Mas quando vai na casa dele, ele não tem coragem de lavar a louça para sua mãe. Nunca terá coragem de lavar a sua. Ele desrespeita a mãe. Amanhã é você que ele vai desrespeitar. Ele entristece a mãe. Amanhã quem vai chorar é você. Então, pais, ensinem isso às suas filhas. Agora, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, o que nós podemos dizer? Nenhum de nós é um homem perfeito. Nenhum de nós. Estamos longe disso. Olhamos para esses frutos que devem ser vistos na vida de um homem mais velho e logo percebemos, eu não sou capaz de cumpri-los pela minha própria força. É verdade. Mas crianças, lembram do novelo de lã? Ele agora está todo esticado. E nós vamos puxá-lo. E finalmente podemos olhar. E quem nós vemos? Cristo. É Ele que está lá. Esse comportamento que nós estamos observando, a linha, nos leva à origem deste novelo. E quem está lá como homem perfeito, como homem maravilhoso e digno de respeito, é o nosso próprio Salvador. Nós podemos olhar para Ele e dizer, eu quero ser como Ele. Eu quero me parecer com o Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, podemos nos perguntar, eu fui alcançado por esta graça? Se você diz que sim, então você já conhece a Cristo. Se você está ouvindo esta sã doutrina, então Cristo já está operando em seu coração, para que você seja moldado conforme a imagem dele. A graça nos educa. E pense o seguinte, quando você pensa que a graça nos educa a viver piedosamente, vamos chamar de escola da graça. Você, quando foi recebido por Cristo, entrou na escola da graça. E tudo que o próprio Cristo, tudo que o Espírito Santo está fazendo é moldar você para que você, homem, se pareça com Cristo Jesus. Então, eis o Evangelho. Cristo é o homem perfeito e nós somos chamados a nos parecer com Ele. Mas Ele não é apenas um modelo a ser imitado. Ele é a própria fonte da graça. Ele morreu para libertar-nos dos nossos pecados e para nos colocar num caminho agradável a Deus. Ele morreu para que nós deixássemos de ser árvores infrutíferas, para nos tornarmos árvores frutíferas para a glória do seu nome. Se Cristo está em nós e nós nele, irmãos, por mais que sejamos fracos, podemos nos tornar homens cada vez mais maduros e frutíferos. Eu encerro com uma pergunta muito especial dirigida aos homens. Uma pergunta que eu quero que você carregue durante essa semana. Você realmente deseja se parecer com Cristo? Você quer isso de todo o seu coração?
Você está disposto a empreender todos os seus esforços? Eu espero que sim. E oro firmemente para que Cristo comece isso pela minha própria vida. Porque eu digo a vocês, eu quero, eu preciso. Não há outro caminho. Não há outra vida e alegria. E Cristo tenha misericórdia de nós. Amém.